a gravar, né? Que eu tava esquecendo disso. Ok. Só sair esse negocinho daqui, verde. Beleza, começando a aula. Quero agradecer a presença de todo mundo. E hoje a gente vai finalmente aprender a irrigar roupa, tá? E para isso, vamos aqui ao que interessa. Eu tenho aqui em arquivos. Eu vou ter a roupa que eu vou baixar aqui, tá? Então ela vai baixar a roupa. Ok, baixou a roupa. E hoje a gente vai ao que importa, que é o rig de roupa. E eu vou também esclarecer algumas coisinhas que eu não falei muito sobre ainda, né? Porque era para chegar nesse momento aqui. Então, algumas informações extras sobre rig também que eu vou passar aqui, tá? Bom, primeiramente eu baixei uma roupa que foi modelada no Marvelous, tá? O Marvelous, para quem não sabe, é um programa de simulação de tecido que ele simula tecido e a roupa em si é um tecido simulado por cima de uma malha, tá? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz essa roupa aqui, tá? Eu importei, é bem importante isso, tá? Eu importei ela, ela não apareceu aqui no boneco, porque como que ela é feita dentro do programa, ela vem numa escala totalmente diferente, tá? O Blender ele tem uma escala própria, vai ter casos que a roupa vai vir muito grande ou muito pequena, então pra gente localizar, no caso, a gente utiliza o botão Del para localizar, ou utiliza aqui o nosso painelzinho aqui de camada, tá? Eu vou mostrar de novo, tá? O Del, que fica do lado do Enter do teclado numérico, ele dá lock no que você selecionou. Isso eu já ensinei, tá? E a roupa, no caso, quando ela vem muito pequenininha ou muito grande, quando você importa para o seu projeto, né? Estou importando em OBJ, ela desaparece porque a escala dela não deixa a gente pré-visualizar. Então, tipo, você tem que dar um del para localizar ela no espaço, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa roupa, tá? Até chegar na escala do boneco. E como que essa roupa foi modelada nesse boneco? Eu basicamente só aperto S e vou arrastando até ela encaixar. Algum momento ela encaixa aqui no meu boneco, tá? Como ela fez aqui agora. Beleza, essa roupa aqui, se eu não me engano, ela tem materiais. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse tracinho dele dentro do boneco é o osso? É o osso. Uhum. É porque ele tá diferente? É porque... Não, então é porque eu troquei. Tem como trocar? Tem. Aqueles triângulos, ele é chamado octagonal aqui, tá vendo? Dessa forma. Nossa, realmente. Aqui em Viewer Display, né? Aqui em Viewer Display, onde é que a gente seta os nomes, aqui em cima tem um tipo de osso. Você pode trocar para stick, que fica esses tracinhos. Isso só é bom para, no caso, rig e animação, né? Fica mais limpo, tá? Então, beleza. Essa aqui é a roupa, como eu falei. Eu encaixando aqui eu consigo ajeitar o tamanho dela. Ela foi modelada nesse manequim. Só que a escala dela eu não lembro, mas em todo caso, quando acontece esse tipo de coisa, quando você faz uma roupa e ela não encaixa bem, como no caso aqui, a gente tem que utilizar esse pincelzinho aqui, que é o grab, esse grab aqui, né? Deixa eu colocar aqui em material para ver melhor. O grab eu vou puxar aqui, ó. Estou puxando a roupa, tô puxando a roupa. Vou puxar para dar uma corrigidinha aqui, tá? Falou alguma coisa, Dilas? Eu não entendi. Não, eu digo que atrás também ficou, né? Ficou, você tem que sempre dar essas olhadinhas, porque essa falha aqui é coisa comum, tá? Então, tipo, esse pincel aqui, ele dá uma mãozinha nesse quesito, tá? Beleza, deixa eu ver se tá tudo ok. A roupa tá encaixadinha no meu boneco, eu posso vir pra cá aqui agora. Beleza, eu tenho a roupa e tenho o boneco e a partir daqui a gente faz o rig, tá? Só que o que acontece? Esse boneco ainda não tá rigado, tá? Tipo, ele é o da aula passada e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo do rig automático, tá? Deixa eu ver o que aconteceu, alguém entrou, tá? Beleza. Eu vou fazer o processo do rig automático. Ctrl P, tá? E eu vou rigar aqui em Automatic Weight, né? Que é o peso automático. Só esclarecendo o que é esse parentesco com a armadura, tá? Quando você
coloca o Widget Paint, Widget Empty Groups, e você vai meio que juntar com grupos limpos, tá? Você vai zerar todos os grupos que são peso. Deixa eu só ver quem entrou para mandar boas-vindas. O Sandman, seja bem-vindo, Sandman. Então, Empty Groups, ele limpa os grupos, né? Ele vai zerar o rig da malha de baixo, ele zera todo o peso da malha de baixo e riga no osso zerado, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção, ela envelopa os ossos, tá? Existe um tipo de osso que é chamado de envelopamento e ela faz automaticamente o grupo dos envelopamentos, tá? O automático, ele riga automático conforme o osso tá alinhado com a malha. Então, tipo assim, a gente utilizou o automático da última aula, tá? Automatic Paints. Então ele dá um rig automático no meu boneco aqui, mas ele vai ficar meio ruim em algumas partes. Ele riga aqui e fica até legal, tá? Essa mexidinha da axila fica legal. Achei que ia deformar mais grotesco. O pescoço eu lembro que não tinha ficado tão bom. O pescoço puxa muito daqui, mas eu não vou mexer não. Eu vou deixar, tá? Mas o maior problema desse boneco foi aqui, ó. Tá? Essa deformaçãozinha aqui. Quando ele faz isso aqui, o corpo humano não faz isso. Tá? Então, beleza. A gente vai dar uma corrigidinha aqui no rig de novo, como eu fiz na aula passada. Mas eu vou fazer uma coisa muito interessante aqui. Aqui o espelho tá ligado. Quando o espelho... Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da interface. Tá? Quando o espelho tá ativo, ele espelha o grupo, tá? Então, por exemplo, o que eu apagar aqui, ele não apaga aqui, né? Então, isso não funciona aqui pro rig, tá? Pra gente poder ter um espelhamento aqui legal, né, do peso, a gente tem que vir aqui em Tools, tá? E aqui em Simetria, a gente vai ter que ativar aqui Topologia, tá? Quando a gente ativar essa Topologia, junto com o Mirror aqui, ele vai fazer esse processo de o que eu faço aqui, também faz aqui, tá? Deixa eu dar uma... Aqui, por exemplo, se eu pintar aqui, tá? O topologia, tá vendo que a topologia desligou, né? Porque eu peguei outro grupo. Ele dá a topologia aqui. Aqui, ele desativou, enfim. Beleza, só reparem nisso. A topologia tem que estar ligada. Ligou a topologia, quando você faz aqui, ele faz aqui do outro lado ao mesmo tempo, tá? Então, com essa topologia, eu vou corrigir esse peso. Até porque, se você for ver, o peso passou muito do limite do meu osso aqui, tá? Então eu vou ativar a topologia, tá? Isso aqui desmarcou, não sei porquê. Então tem que ficar atento, isso aqui fica desmarcando toda hora que você troca de osso. Beleza, eu vou vir aqui em Stroke, Fallout aqui e Projeção. Pra pintar aqui atrás ao mesmo tempo. Eu tô lutando pra tossir, que eu tô ruim de novo. Beleza, eu vou dar uma limpadinha aqui, tá? Porque aqui não tem porquê. Beleza, deixa eu ver. Aqui. Aqui, dessa forma aqui acho que eu consigo ver melhor. Aqui tá puxando aqui em cima, que não tem nada a ver com o rolê. Tá, já limpei. Pra limpar eu seguro o Ctrl, tá? Então ele faz a pintura negativa, tá? Beleza, aqui a barriga tá quebrando, tá? Por quê? Porque essa pelvis aqui, ela teria que fazer uma fraldinha. Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Um rig legal de uma pelvis faz sempre essa fraldinha, essa cuequinha aqui, tá? Então aqui beleza. Tá, mas ainda não tá legal aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou esfumaçar essa área. Eu vou pegar o pincel Blur, tá? Ver se a topologia tá ok. Eu vou dar um blurzinho aqui, ó. Só nessa área aqui, ó. Só pra ele... Pera aí que ele não pegou o Fallout aqui, não tem projeção. Tá, esse pincel aqui, ele fica toda hora mudando, né? Então a gente tem que ficar sempre atento nisso. Beleza? Aí aqui já tá um pouquinho ok. Deixa eu dar mais um blur aqui pra cima. Mais ou menos. Beleza. Ok. Aqui eu acho que tá legal, mas ainda tá meio meh, né? O que eu vou fazer? Aí, olha o que ele puxa aqui que não faz sentido. Isso aqui não faz sentido, tá? Ele puxa. Quando você abre a perna e puxar essa parte dessa perna aqui, por mais que, pô, às vezes faz sentido, mas pra mim não faz. Então vamos corrigir só isso aqui. Lembrando que o topologia mirror ligado, que eu faço aqui, também faz aqui automaticamente. Então eu só preciso me preocupar com um lado do boneco. Ó, tá puxando esse vértice aqui que não faz sentido também. O problema de irrigar automaticamente é esses
defeitos que ficam, tá? Ok, beleza. Vou pegar tudo aqui. Vou vir em peso e vou dar um smooth. Aí eu vou falar para ele smutar todos os grupos, que eu já ensinei isso na aula passada, tá? Então eu vou aumentar o fator aqui, só um pouquinho, mais um pouquinho, beleza? Ele smutou todos os grupos. Aí aqui a dobra da pança tá melhor. Aqui tá vendo? Aí ficou, ok, a bundinha não ficou tão legal, né? Mas beleza, eu não vou me focar nisso porque eu tenho que ensinar a rigar roupa. Eu espero que ficou claro, eu espero que tenha ficado claro para vocês como a gente faz o rig de espelho, tá? É todo um parangolé que você tem que fazer para poder dar a espelhada, né? Vem aqui, ativa essa porrinha topologia. Ok, beleza, temos no nosso boneco rigado, tá? E agora a gente vai ao que importa. Eu vou salvar esse boneco aqui, salve as, manequim, que dia que é hoje? É o manequim 6, tá? Save as, eu vou disponibilizar. Desculpa, tá? Acesso de tosse. Eu vou disponibilizar esse manequim para vocês, tá? Então, já tá com o rig feito, tá? Beleza, agora a gente vai irrigar a roupa. A roupa tá escondida aqui. Aqui eu coloquei 2 camadinhas. E vamos ao que importa agora. Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Não. Tá. Primeiramente, vamos falar de posição. Existem 2 tipos de posição para você modelar, que é chamado de pose T e pose A. Tá? O nome automaticamente é bem explicativo. A pose T, o boneco ele tá em T, tá? Com os braços abertos. Geralmente a pose T também acompanha de uma perna hiper fechada, uma perna hiper fechada, tipo assim, bem ruim mesmo, tipo assim, uma cruz. O boneco virou uma cruz. Isso aqui é chamado de T-pose, tá? O boneco na T-pose ele é fácil de ser modelado, tá? Porque como que os braços estão em ângulos de 90 graus é melhor para modelar, para fazer retopologia e muitas outras coisas, e até rigar melhor na pose T, tá? Agora existe uma pose A que geralmente a gente desce 40 graus ou mais, ou 45 graus os braços, tá? 45. Dessa forma, que é chamado de pose A. Porque essa daqui é uma pose importante e atualmente acho que a maior parte dos modelos que você forem ver vai estar na pose A. Por causa que os braços para baixo, a simulação de tecido fica mais realista. O tecido cai pelo braço e não fica uma coisa tão feia como ficou a minha roupa aqui. Porque se você for ver, essas mangas foram simuladas na pose T. Então não tem tipo uma caída fluida delas. Então a roupa ela se encaixa melhor em pose A. Então você vai ver muito boneco em pose A, tá? E geralmente essa pose que o boneco é modelado, no caso, ela é chamada de rest pose, tá? Aqui a gente vai ter, aqui no Blender, essas 2 opções aqui, que é chamada rest pose e pose position, né? Muitos bonecos, até Dev Kits e Second Life, você vai pegar, o boneco ele vai estar assim, ó. 45 graus, opa, R, 45 graus, R, 45 graus. Beleza, você vai pegar o boneco assim, só que o rest pose dele ele tá assim, só que vem pra você dessa forma. Aí você pega o manequim aqui e você exporta o manequim com o braço pra baixo. Aí você vai rigar, na verdade a pose que ele foi feito, ele é na rest pose. Então você vai ter um problema de gola, não, de manga. A manga vai ficar muito pra cima, muito pra baixo, não vai ficar certo a manga no braço do boneco, porque você não viu a rest pose. Tá? Quando você riga, ele riga sempre na rest pose e nunca na pose position. Por mais que o boneco esteja dessa forma, ele vai rigar como se tivesse assim a roupa, tá? E a gente vai rigar aqui agora, tá? Roupa aqui, rest pose, tá ok, tá modelado na pose. O que eu vou fazer? Muito easy, muito tranquilo. Eu vou primeiramente, tá? Para vocês verem, eu vou vir em Edit, Paint, tá? Vou pegar qualquer osso, foda-se, tá? Eu vou ter que ver, no caso eu tenho que pegar o manequim, só o manequim, pera aí, pega só o manequim, Edit Paint, tá? Eu vou pegar a minha blusa, aqui também em Edit Paint, eu vou simplesmente aqui na opção Paint, tá vendo aqui? Transfer Edit,
Tá vendo essa opçãozinha aqui? Transfer Edit. Aí ele vai falar o seguinte aqui. Aqui, essa janela de contexto faz toda a diferença. Se você deixar dessa forma, vai ficar uma merda, tá? Então, você tem que vir aqui. E você vai ter que ativar só duas coisinhas aqui. Em Active Layers, que é essa opção, você coloca por nomes. Então ele vai puxar todos os nomes de todos os ossos que você fez o rig, tá? Ele vai utilizar isso aqui, que é importante, né? Então por isso que é importante você saber o nome dos ossos importa. Então ele vai puxar por nome e ele vai colocar aqui All Layers, tá? Que é todas as camadas de osso. Então basicamente a sua roupa, essa aqui, tá? Ela tá com o peso da malha de baixo, tá? Mas o que aconteceu, o que eu não fiz? Eu não coloquei a roupa no mesmo grupo que o manequim e o esqueleto. Isso acontece muito e a galera se pergunta, pô, eu riguei, só que o rig não funcionou. Por quê? Para essa roupa poder interagir com o osso, elas têm que fazer parte do mesmo grupo, tá? Como o manequim, quando a gente pegou o osso e deu Ctrl P, né? A gente vai fazer isso aqui com a roupa. Eu vou pegar a roupa aqui, mesmo eu tendo transferindo a roupa não estando parte do grupo, ele transfere, tá? Então eu vou pegar a roupa, o osso, osso com Shift, Ctrl P e eu vou simplesmente Armature Deform. Se eu colocar o Widget Paint, quer dizer, eu sempre erro o nome dessa porra, Widget Empty Groups, todo o grupo que eu transferi, ele vai desaparecer. Ele vai irrigar 0, tá? Então você tem que tomar cuidado quando for vir aqui, você vem Armature Deform. Quando eu fizer isso, a roupa já vai estar irrigada com o boneco, tá? E eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que acontece com a roupa quando você faz isso, porque nem tudo é perfeito, tá? Aqui em pose, tá? Vocês vão ver agora, tudo deu certo. Aqui, pose position, a roupa tá fazendo parte do meu boneco já, tá vendo? Tá fazendo parte do meu boneco, né? Ok, tranquilão. Beleza, eu riguei lá. Aí vocês viram que caiu pra cá. Ok. Provavelmente se esse boneco estivesse em outra posição, acho que daria melhor. Ficaram defeitos que eu vou ter que corrigir, mas vocês estão vendo que a roupa já tá ligada, tá vendo? Bicho de 7 cabeças? Não, porque transferência de peso é simplesmente apertar um botão, tá? Só que o que acontece com o peso, tá? E isso vai muito do que você tá projetando, tá? O meu boneco, ele tem topologia. E o que é a topologia? A topologia nada mais é que esses quadradinhos, tá? Se a minha roupa tiver mais ou menos quadradinhos topologia que a minha malha de baixo, se ela não for igual, o peso não vem perfeito, tá? E basicamente impossível uma roupa ter a mesma topologia do corpo. Por mais que, pô, eu vou cortar aqui igualzinho e fazer uma camiseta a partir da massa do boneco. Ok, tranquilo, beleza. Mas ainda assim não é a mesma topologia porque você editou. Então, é muito complicado uma roupa ter a mesma topologia do boneco de baixo. Por isso que, por mais que meu boneco tenha esse peso aqui todo bonitinho, todo fade, todo bonitão, quando passa aqui para roupa, tá? Basicamente a roupa teria que... Vou pegar aqui a pose daqui, ó, pra gente ver. Esse osso aqui, né? Vocês estão vendo, fade tudo bonitão. E aqui a camiseta tentou simular o peso de baixo, mas como falta vértice, ou falta vértice, ou tem mais vértices aqui, o peso vai ficar craquelado dessa forma, ou vai ficar bem pior que isso, tá? Então, isso é um problema, tá? E a gente tem que corrigir esse problema e isso vai dar muito na roupa de vocês, tá? Qualquer roupa que você tentar transferir o peso, vai dar, na verdade, qualquer peso de transferência dá esses problemas. Então, qual que é o jeito mais suave da gente corrigir isso aqui, tá? O jeito mais suave que a gente tem, de uma forma mais prática, tá? E também é um problema se você abusar muito desse requisito, dessa informação, é a gente fazer isso aqui, ó. Vim aqui em Edit e esmutar. Quando eu esmuto, ele tenta corrigir por si só, né? Aqui 0, aí ele tenta pá. Aqui já ficou ok. Legal. Mas ok. O que acontece? Quando você movimenta um boneco, né?
se o rig não tiver exatamente igual ao boneco, as partes vão começar a pular para fora. Tipo aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já começo a pular para fora conforme eu vou me movimentando. Provavelmente você já deve ter visto algum jogo e quando você anda com a perna, tipo assim, a parte do boneco sai para fora. Tipo assim. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Então, a gente deu uma corrigida, mas alguns lugares vão ficar dessa forma, né? Por que acontece isso? Deixa eu voltar, volta. Aqui. Volta aqui. Acontece isso que quando a gente faz o Edit Smooth, o fade ele começa a passar para áreas que ele não deveria. Lembra que no começo, quando eu comecei a ensinar a rigar, eu falei que o peso nunca pode passar do limite da junta, tá? No caso, a barriga não tem problema passar, mas aqui alguns locais é meio que problemático, tá? Então, um jeito que você tem para dar uma limpada é na mão mesmo, né? Na mão mesmo, né? Então, beleza. Corrige aqui. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a topologia tá ligada. Não estava ligada a topologia. Que saco. Beleza. Vamos pegar aqui agora. Edit Paint. Tem que pegar o osso, né? Pegar o osso. E o osso aqui. Passa muito. Mas aqui nesse caso. Deixa eu ver. Nesse caso, será que eu teria que adicionar mais peso? Só adicionei peso e já resolveu aqui, tá vendo? Né? Então tava faltando peso ali. Ok, só adicionei o peso aqui, passou, limpou, beleza, tranquilo. Aqui não mexe muito, tá, beleza. Aqui que é o BO do rolê todo, de todos os problemas, aqui sempre é o BO. Aqui sempre é o BO, onde é que caga. A axila até vai, tá ligado? A axila, pô, a axila safe, né? Não gruda muito aqui, né? Mas aqui, malandro, o que dá BO de roupa aqui? Você pode até dar zoom. Qualquer jogo, você pode abrir o jogo da Ubisoft, da qualquer empresa que for aqui, dá muito problema. Por causa que a perna é muito junta. Esse fator aqui, ó, da pesa... Opa, sai daqui. Esse... Caramba. Pega o osso. Isso aqui, ó, o que acontece, né? A gente tem aqui um volumezinho na calça, para a calça não ficar agarrada. Isso causa muito problema, tá? E a gente tem que corrigir isso na mão, tá? Isso aqui é a maior parte dos problemas de roupa, tá aqui. Como que a gente corrige aqui? A gente tem que corrigir isso aqui em duas formas. A gente tem que sempre ir no Edit, né? E geralmente eu gosto de... Ih, faz caracol. Ih, faz caracol, fudeu. Faz caracol, não. Dessa forma aqui, até mais ou menos pegar até aqui, ó. Beleza? Tá, eu peguei toda a parte da perna que... Até meio que passar um pouquinho aqui, tá? Porque a gente vai ter que pintar isso aqui na mão, tá? Então beleza, tô aqui no Edit Paint agora. Vou ativar essa opção que eu vejo onde tá... Onde eu peguei, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou no osso contrário. Por isso que o outro osso é melhor, mano. Pelo menos pra pegar, né? Esse aqui. Oi. Desculpe da pergunta aí, mas vamos dizer que o boneco tivesse partes íntimas, ou ele sempre entra como anexo no boneco. Não ficaria mais difícil ainda? Ficaria mais difícil ainda. Essas partes assim, perto da perna, que eles são ossos... Por isso que o pessoal faz separado isso aí, entra como anexo, né? Entra como anexo, é mais fácil entrar como anexo e ele não interagir, ele não ser rigado, porque era possível fazer rigado ali, sabe? Eles não fazem, porque essa parte aqui é a parte mais complexa do boneco. Se você for ver, por mais que o braço
esteja também distante um do outro, aqui tem braço, ombro e peito. Aqui não, é perna e perna, outra perna tá lá embaixo. O que tem aqui no meio é uma pelvis, né? Deixa eu ver quem entrou pra... É o Eduardo, salve aí. Tem uma pelvis ali, né? Então são dois ossos muito diferentes, né? Então, sim, tipo assim, causa esse problema, tá? E aqui como que eu corrijo isso aqui? Eu vou pegar o osso contrário, aqui que eu selecionei essa área aqui e peguei esse osso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui em Edit Paint, eu vou ativar essa opção e eu vou dar negativo aqui, ó, nesses ossos. Pera aí. Peguei esse osso, acho que eu fiz cagada. Peguei esse osso. E os ossos aqui. Cara, pra dar negativo. Não, desculpa, eu tenho que pegar esse. Não, eu peguei o osso. Aqui é o left arm, deixa eu ver. Aqui. Ah, beleza. Pode crer. Peguei esse osso pra pegar esse peso aqui, selecionei os vértices daqui e eu vou dar negativo. Tá vendo? Eu vou dar negativo aqui, tá? Beleza. Ficou meio confuso, tá? Vou tentar reexplicar isso aqui, porque até eu me acafundi. O que eu vou fazer aqui agora? Peguei esses vértices, selecionei esse osso aqui, tá? Em modo de edição. Selecionei esse osso. Então eu tenho que ver esse peso aqui, tá? Com esses vértices aqui, eu vou limpar o peso, tá? Eu vou até subir mais um pouquinho aqui e eu vou limpar mais o peso. Por quê? Eu tô tirando todos os pesos que puxa pra lá, que esteja aqui nessa perna, eu tô tirando. Eu tô tirando dessa perna o peso que puxa dessa daqui que eu tô vendo, tá? Ok, agora eu vou selecionar esse osso aqui, esse osso, tá? Eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui, mais ou menos aqui, quase passando aqui, tá? Tá meio cocô isso aqui, né? Tá, peguei esse osso, eu vou ter que vir por aqui, ó. Peguei esse osso, vamos marcar aqui, tá puxando aqui esses pesos e eu vou dar negativo aqui. Beleza, ele já tentou dar uma corrigidinha naquelas, né? Beleza. Tá, aí a gente vai tentar arrumar aqui de outra forma, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu meio que isolei os vértices para tentar puxar e corrigir. Então beleza, eu tive alguns defeitos aqui, eu vou tentar... Ó, quanto mais eu passo o pincel aqui, mais BO fica. Então beleza. Uma outra forma também de tentar corrigir isso aqui, eu vou pegar toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui que é do cavalo da calça, né? Aqui. E eu vou dar um Edit Smooth, tá? E eu vou falar o grupo selecionado, o Active Groups, tá? Eu vou dar fator... Opa, Active Groups não. É Selected Bones, não é Selected Bones, Deformal Groups. Se eu dar Deformal Groups, ele pega tudo. Todos os ossos que não fazem parte. Tá, beleza. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Mas ele não tá com a opçãozinha certa aqui, né? Meu amigo. Vamos lá de novo. Edit aqui. Tá, selecionei. Smooth. All Groups não. Active Groups. Selecionado, mas assim, ele tinha que ser Active Group selecionado. Deform Bose do Bone. Tá, pode ser esse do Bone aqui, né? Então ele vai deformar aqui. Beleza. Vamos ver aqui como é que tá esse peso daqui agora. Aqui, ok. Então aqui a gente já tem aqui uma suavização dessa parte do cavalo, né? Essa parte aqui de dentro da perna, que vocês viram esse problema, é o terror de todo o modelador. Ó, tá vendo aqui agora? Subiu, ó, aqui ó, nas costas, tá? Aqui a gente vai ter o pincel que pode ajudar bastante, que é o Average, tá? O Average, ele tenta encontrar o limite dos dois ossos, esse aqui, ele tenta meio que dar uma equilibrada na área. Por exemplo, se tem esses três ossos aqui, ó, o Average, quando você passa num osso, ele meio que equilibra todos os ossos ao mesmo tempo, tá? Então, esse pincel assim, aqui serve para corrigir esse problema. Eu acho que ele foi feito para corrigir esse problema daqui, tá?
Mas em todo caso, aqui é você ter paciência e tentar corrigir esse problema na mão, tá? Uma forma que eu tenho para corrigir é isolar, tá ligado? Se, por exemplo, esse vérticezinho aqui, ele tá irrigado na perna daqui, né? Ele tá puxando aqui, eu vou ter que selecionar ele aqui, só o vértice que tá dando problema lá, e vir aqui e dar negativa nele, tipo assim, vir aqui e dar negativa nele, né? Negativar ele até desaparecer os vértices que ele tá pegando. Mas daí vai muito de vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, tudo de boa. Beleza, essa aula está sendo gravada, vai ser postada no YouTube. E vocês entenderam que a parte de transferência de peso é tranquila. O que é o problemático é corrigir todas as variações desses pesos, tá? Deixar eles bonitos, sem craquelar e tentar arrumar esses problemas aqui, que você vai ter que vir no pincel, tá? E tentar corrigir isso. Eu tô usando a varejinha, né, burro? Tentar corrigir isso aqui, ver aonde tá puxando demais, ou colocar, ou tirar, enfim. Ela tá puxando aqui a camiseta, não faz certo isso aqui. Eu acho que eu tenho que... algum osso aqui que não faz parte disso aqui. Agora, viu o problemão que eu arrumei? E puxa. Será que eu coloco mais peso? Se eu colocar mais peso não dá nada. Se eu tirar peso daqui também não dá nada. Eu tenho que tentar entender qual que é o BO que acontece. Enfim, você vai passar mais tempo tentando corrigir esses problemas que dá pela falta de peso, tá? Da malha com o manequim de baixo. E é isso. Se você conseguir fazer uma transferência de peso que não craquele, deixa ela do jeito que tá. Só vê se na perna não dá BO, mas não dá smooth, tá? Ou só dá smooth só em algumas áreas menos críticas, tá? Na próxima aula a gente vai dar rig numa saia, tá? Essa aqui é um manequim masculino, mas eu vou fazer uma saia pra gente rigar uma saia, tá? Então, é isso, tá? Mais uma pergunta. Claro. Mais uma pergunta. Tá escutando? Tô escutando, pode falar. Então, uma outra pergunta, né? Esses dias aqui eu tava dentro do SL e comprei uma bermuda, né? Apliquei no avatar, vesti no avatar e eu observei que você mexendo na parte gráfica, ela altera, por exemplo, nessa parte do meio da perna, ela altera a cor. Você tem que mexer no gráfico do Second Life para corrigir. Eu não sei se o que foi feito que distorce a textura no meio da perna, entendeu? Entendi. Você sabe o que pode ser isso? É porque assim, no Second Life eles implementaram um PBR, né? Só que o PBR ele não responde bem, porque é o seguinte, o PBR é a interação da luz com a malha. Quando você tem uma luz X, por exemplo, o meu jogo é o GTA, que de manhã cedo ele tem luz, tá? Por mais que tenha a variação do sol, já tá configurado a luz ali. Você não consegue, tipo, colocar uma luz customizada no GTA. Se você colocar todo o PBR que foi configurado com aquela luz, começa a dar problema. Como no Second Life a gente tem views que puxam luzes diferentes, dependendo da luz que você está utilizando, o seu PBR não funciona direito, ele fica mal configurado. Então, o PBR, por mais que seja uma coisa inovadora que chegou, ele não funciona do jeito que ele deveria funcionar. Na verdade, ele mais causa confusão do que ele ajuda, porque o Second Life não tem uma luz fixa, até tem. Então você tem que deixar o seu PBR configuradinho, bonitinho, com aquela luz padrão do Second Life. A gente tem meio-dia, tem tarari, porará, porará. Mas se você coloca tipo uma luz, sei lá, Mônaco, sei lá, do caralho a 4, começa a cagar. Então, o PBR chegou e a galera não sabe usar direito o PBR. Tá muito forte, às vezes tá muito fraco, às vezes tá só com... o meu negócio é PBR. Mas quando a gente simula o PBR, a gente não faz sombras fake, né? Eu já falei pra vocês o que é sombra fake, né? Que é a simulação de sombra por cima da malha, tá? A gente não utiliza sombra fake, porque o próprio PBR vai fazer a sombra na malha, tá? E se você usar sombra fake e PBR junto, fica pior ainda, tá? Então, existe, tá lá, só que ainda não tá implementado da forma que deveria. O Second Life tem que mudar muito para ele poder funcionar do jeito que ele deveria funcionar, né?
Então esse é o grande problema do rolê. Se você baixar outro vírus, instalar outro vírus, formatar o PC, pode ser que fique bom, né? Ou pode ser que fique pior, tá ligado? Ok, obrigado, Luguinho. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vou parar de gravar. Tranquilinho. Beleza, pá.